Olá, amigos da Resolução de Conflito. Sejam muito bem-vindos ao terceiro ciclo de webinars do Instituto ADR Brasil, com o tema Comunicação na Era das Polarizações. Hoje, abrimos o webinar número 1 com o título Nós e Eles, a comunicação em tempos de extremismo, fazendo parte de uma série de 4 webinars, onde teremos o privilégio de receber mestres, profissionais da área de comunicação, empresários, experts em negociação e até mesmo ambos, como é o caso de todos na mesa de hoje, onde, juntamente com Ana Paula Comunello Félix e Ivan Severo, tenho a satisfação de receber e apresentar Alfredo Fedrizzi, que é pai de 3 filhas, Lissa, 35 anos, Laura, 30 anos, e Maria, 4 anos. É formado em comunicação pela PUC Rio Grande do Sul, com pós-graduação em estratégia de negócios no INSEAD da França, em televisão na NHK no Japão, em marketing pela Università della Tuscia, Itália, e em humanidades pela Unicinos. Foi professor de jornalismo por 11 anos na PUC Rio Grande do Sul, executivo do grupo RBS, sócio-diretor da agência de propaganda Scala por 32 anos, presidente da TV Educativa e fundador da rádio FM Cultura. Escreveu o livro O Humor Abre Corações e Bolsos. É especialista em gestão de crises e trabalhou em marketing político. É conselheiro de administração na IMED e conselheiro no Instituto Ling, Fundação Tênis e Fábrica do Futuro, cofundador do Pacto Alegre. É presidente do conselho da ONG Aldeia da Fraternidade, que cuida da educação de 410 crianças em situação de risco social. É business developer na Hyper Island. Marta Magnus é coach ontológico e generativo, credenciada pela PCC, Professional Certified Coach, e pela ICF, International Coaching Federation. Com mais de 12 anos de experiência no desenvolvimento humano e organizacional e mais de 2.500 horas de coaching, é atual presidente da ISF, Capítulo Brasil, subunidade do Rio Grande do Sul. Possui formação ontológica na Newfield Network, no Chile, e atualmente especializa-se na disciplina de liderança generativa com base ontológica no Institute for Generative Leadership dos Estados Unidos, com Bob Dunham. Consultora líder e facilitadora e palestrante, treinamentos e workshops focados em comunicação para ação, coaching, liderança e desenvolvimento humano e organizacional. O que é de Marta, o que importa, cuidar, é ser parte do desenvolvimento de uma nova cultura de liderança no Brasil, em que o ser humano possa realizar as suas aspirações de felicidade e liberdade com todos os âmbitos de sua vida. E, por último, mas muito importante como os outros, a Rosângela Florczak. É doutora e mestre em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em comunicação empresarial e em teorias e práticas do ensino pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM. É graduada em comunicação social, jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria. Atua como professora de graduação e pós-graduação na SPM. É diretora do capítulo RS da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE. É sócia-diretora da Verity Consultoria, com foco em gestão de reputação, prevenção de crises e comunicação estratégica. Realmente, nós temos especialistas na sala. E era tudo que nós precisávamos para dar o pontapé inicial. Iniciaria por Alfredo para dar o oi para a nossa turma e depois segue a roda, Marta, Rosângela, e vamos ao que que interessa. Vamos falar sobre comunicação. E falando nisso, vou fechar meu microfone e a vez de Alfredo na sala. Boa tarde, boa noite. Pelo visto, a Marta, bom dia quase, lá onde ela está. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite e, além de expor algumas ideias, né, o que acontece por aí, eu estou com uma grande expectativa de ouvir também. Eu acho que a gente pode enriquecer bastante isso com o nosso debate, né? Eu acho que as ideias, ouvir os contraditórios, se houver aqui, mas a gente, cada um expor o que pensa desses temas que são, daria para muitos meses de conversa aqui, né, pelo que a gente pôde conversar até agora. Então, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e estar com pessoas tão qualificadas como vocês. Marta. Super, obrigada, Alfredo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
mais uma vez, uma grande satisfação de estar aqui fazendo parte desses bate-papos, né, webinários do ADR Brasil, um instituto que é tão caro para mim, né, já que tenho acompanhado desde o nascimento e todas as iniciativas, os resultados que tem conseguido e as pessoas que têm atingido. E também foi com grande alegria que eu recebi esse convite de vir aqui conversar sobre conversas, vim aqui conversar sobre comunicação, vim aqui conversar sobre futuro compartilhado e não polarização, né? Vim aqui conversar sobre o que é mais próprio de nós mesmos, que é essa qualidade de, como humanos, nos juntarmos, né? Para construirmos algo de valor. E o que é que está faltando para isso, né? Por que que hoje a gente está se dividindo e não se juntando? O que que é que está faltando? Qual é a conversa aí que está faltando? O que que falta a gente olhar? O que que falta a gente escutar? O que que é que não está aparecendo e que a gente não está conseguindo lidar no sentido de criar uma nova possibilidade, né? Então, fico muito feliz, assim como tu, Fedrizi, quero muito escutar, né? Quero muito ver quais são os contraditórios para ver o que que a gente chega de lugar comum, porque eu acho que aqui a gente vai um pouco walk the talk, né? O que a gente vai propor é o que a gente quer realmente levar para os nossos ouvintes, né? Como que a gente pode construir isso? Qual é o nosso papel nisso? Então, obrigada. Rosângela, vamos embora. Obrigada, Marta, né? Boa tarde, boa noite a todos. Uma alegria estar participando em mais essa oportunidade com o Instituto ADR Brasil. Temos feito aí conversas muito significativas no entendimento desse tema que parecia tão banal e tão óbvio na nossa sociedade, que é o tema da comunicação. Por muito tempo naturalizamos esse tema de forma a não vê-lo, né, nas pautas aí dos nossos momentos de discussão social. E hoje esse tema, então, ganha esse espaço tão importante, porque a gente lá pelas tantas descobriu que a comunicação não era tão óbvia assim, não era um processo tão naturalizado assim, e a gente precisa, sim, aprender muito sobre comunicação, em todos os âmbitos, né? Desde as relações mais interpessoais até o espaço das organizações e as questões mais globais aí dos desafios que a gente vem enfrentando no mundo nesse tempo tão controverso, tão repleto de desafios e de crises, né, que nós precisamos enfrentar. E estamos percebendo a comunicação aí como um grande aliado para a gente poder chegar em construções de um mundo melhor, de oportunidades melhores, de situações aí que juntos a gente vai significando, né? Então, uma alegria muito grande estar aqui e eu tenho certeza que vai ser uma conversa incrível e todos nós vamos aproveitar muito. Obrigado, Rosângela. Eu gostaria de escutar uma palavrinha do nosso colega Ivan e da minha colega Ana Paula. E, por favor, comecem o rodízio de comunicação para nós aprendermos mais e mais. Ana Paula. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, Eduardo, boa noite, Ivan, boa noite, Marta, Rosângela, Alfredo. Quer dizer, bom dia, né, Marta, para ti. Bom, eu gostaria de apenas dar o meu boa noite. Eu estou também muito curiosa para saber, sei que vocês têm muitas coisas interessantes para trazer para a gente, então eu vou passar rapidamente a palavra para o Ivan, para a gente poder começar a escutar as falas de vocês, e aí a gente pode depois ter um debate bacana, responder algumas perguntas, né? E passo então para o Ivan agora. Obrigado. Caramba, esta sala, acho que a melhor definição que eu posso ter para esta sala é como se ela fosse um prisma, porque qualquer luz que cair aqui vai ter diferentes lados, diferentes versões e diferentes cores. Vou dizer, se não estivesse aqui falando hoje, eu estaria aqui assistindo em outro lugar, mas eu não perderia esse webinar por nada, porque daqui vai sair muita coisa legal. Só de ver esses mestres que eu tanto admirei em toda a minha carreira profissional, né, juntos aqui, meu Deus, hoje é um dia ímpar, especial, e para mim será inesquecível. Vamos lá. Marta Magnus, acho que é tu que começa hoje conversando com a gente sobre o teu tema, né? Eu estou louco para te escutar. Bora lá.
Embora, então. Bom, a gente tinha combinado de 15 minutos. Eu não sei se eu vou falar 15 minutos. Eu acho que eu prefiro dar algumas pinceladas e passar até lá para a próxima, né? Seguir na pintura aí para a gente ir formando esse prisma. Já vem alguns dias, né? Eu acho que desde o dia que a gente conversou sobre o tema, que a gente fez aí esse exercício de chegar junto, né? E ver onde a gente poder, como é que a gente poderia construir esse webinar para gerar um valor, né, para quem estivesse escutando. Eu venho sentindo esse assunto, né? Qual o impacto que ele foi repercutindo e gerando, e esse assunto ressoando dentro de mim, né? E aí me apareceram algumas coisas, né? Que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mais do que uma fala estruturada, não é uma aula, não é nada, né? Apenas minhas reflexões sobre o tema, que é um temaço, né? Hoje, muitos sabem, mas muitos não sabem. Hoje, eu e o Ricardo, a gente mora nos Estados Unidos, e a gente vem observando, não só aqui no Brasil, né? Ontem, com toda a história da Colômbia, né? Movimentos de polarização bem intensos, bem extremos, né? E a gente fica olhando como que a gente segue, né? O que vai acontecer? O que é isso que está acontecendo? O que está faltando, né? O que é isso que a gente não está vendo? Que a gente precisa ver, que a gente precisa revelar, que a gente precisa descobrir, que a gente precisa explorar para mudar esse futuro que a gente está vendo, né? Que vai ficando cada vez mais cinza, né? Tipo, 50 tons de cinza até cair no preto, né? Ou seja, quando a gente se relaciona com o futuro, parece que a gente vai ficando desanimado ao invés de se animar, né? Parece que vai ficando mais difícil, vai ficando mais pesado, vai ficando mais impossível. Ou a gente entra num espaço de resignação, de olhar e dizer nada do que eu faça vai mudar isso, ou de desesperança mesmo. E eu acho que o espaço mais pobre do ser humano é não poder conectar com a esperança, que na verdade é conectar com a sua própria característica intrínseca como ser humano de gerar um futuro que lhe importa, né? Não está na mão do governo, não está na mão do político, não está na mão do lado A ou do lado Z, está na nossa mão. Tá, mas como, né? Já faz eu diria 2 anos e meio que eu estou realmente me mergulhando, né? Eu já vinha de uma tradição ontológica, que é uma disciplina que o ser humano está no centro, e eu migro para uma nova tradição ontológica, que é a tradição generativa, é o discurso generativo, né? Com essa disciplina da liderança generativa, que por alguns bons anos eu não pretendo mudar. Quero me seguir explorando, seguir aprofundando, porque tem me feito muito sentido, né? Justamente porque volta a me conectar com o meu poder generativo, com o meu poder de olhar para o futuro e saber qual é a próxima conversa disponível para caminhar em direção a esse futuro. Mas vamos lá, o que é esse futuro? Nós, seres humanos, nós vivemos no hoje, mas para nós existe essa dimensão de futuro. Embora ele nunca chegue, né? Como os nativos indígenas, para eles não existia essa palavra horizonte, porque o horizonte é uma ilusão, né? Vai caminhando em direção ao horizonte, o horizonte sempre vai estar lá longe. A gente tem essa dimensão do futuro, que também é uma dimensão completamente ilusória, né? Ninguém vive no futuro, a gente só vive no agora. Por exemplo, os animais, eu tenho 2 gatas, não existe esse conceito do futuro. Mas porque a gente se importa, existe um futuro. E porque tem um futuro, a gente se importa, né? A gente se importa com aquilo que nos é caro, nos é querido, com os nossos afetos, com aquilo que é importante para nós, como a saúde, o nosso trabalho, a nossa realização, enfim, tem uma série de questões aí. E aparece o futuro, e aparece o que nos importa.
E a liderança generativa traz não só isso que nos importa, mas como que a gente cuida disso que nos importa. Em inglês é muito mais bacana a forma como linguisticamente isso aparece, que é o care e o take care, né? Ou seja, o care é o que me importa e o take care é como eu cuido daquilo que me importa, né? Então, todas as ações que a gente faz no mundo, todos os nossos compromissos, todas as nossas conversas, são para gerar resultados que cuidam daquilo que nos importa cuidar. E isso é o que a gente chama de anatomia da ação. Mas a gente não tem isso claro. Porque ou a gente está no looping, ação, resultado, ação, resultado, ação, resultado, né? Porque a gente aprendeu, né? Desde a época, os mais antigos vão saber o que significa isso, né? Que filme é esse, né? Se a gente jogasse aqui, que é isso, né? Ação, resultado, ação, resultado, ação, resultado, sempre igual, sempre igual, sempre igual. E a gente virou ratinho, né? Hamster dentro da... correndo, fazendo, resultado, e a gente para e diz, tá, mas qual é o sentido? Isso é um looping. Mas tem outras pessoas que vivem no espaço do care só, do que importa, são os idealistas. E sempre com uma ilusão, e com esse desenho do que seria o ideal, mas não concretizando isso, não trazendo por concreto para o resultado, que também não funciona, porque não tangibiliza, porque não enraiza, não traz para o resultado concreto. E a anatomia da ação nos dá essa possibilidade da gente construir esse caminho, que é o que me importa. E aí eu abro conversas. E as conversas fazem com que a gente possa ter compromissos. A gente se compromete com algo que vai gerar uma ação concreta para um resultado concreto. Para quê? Porque esse resultado é uma expressão concreta daquilo que me importa cuidar. Ou seja, é como eu cuido daquilo que me importa cuidar. E isso acontece em 3 dimensões. Acontece na dimensão do eu estou fazendo isso o tempo todo, ou seja, tudo que eu faço tem um care por trás, mesmo que eu não me dê conta. Tem a dimensão do nós, que é eu com outros, né? E eu vou falar um pouco mais daqui a pouquinho sobre isso, e tem um espaço do mundo, né? E a gente até desenhou as nossas falas muito conectada com esse espaço, né? Do eu, do nós, do mundo, que é a nossa ordem de fala. A Rosângela vai trazer aí o espaço do nós, o espaço do eles, e o Federico vai nos jogar lá no mundo, né? E a gente vai fazer essa viagem e depois vai voltar para o nós. E aí surge cada um de nós, né? E a gente olha e parece que o poder de mudar esse futuro está fora da gente. Está lá, está no governo, está de novo, né? No fulano A, no fulano Z, está no sistema, ou está no mudar de país. E a gente esquece que o poder gerador, a célula que vai gerar esse futuro, que faz sentido para a gente, que cuida do que a gente quer cuidar, está na gente. Cada um tem a possibilidade de construir o futuro que quer construir através de conversas. A questão é que a gente nunca aprendeu a conversar no colégio, na faculdade, na universidade. Aí lá pelas tantas, a gente não vai conseguir, a gente vai conseguindo gerar o que a gente não quer, ou seja, as coisas vão acontecendo e não traz satisfação, não traz valor, a gente não se sente completo. Por quê? Porque a gente não aprendeu, a gente não sabe qual é a conversa que a gente tem. A gente acha que conversar é mais ou menos quando a gente é adolescente, que a gente vai tomar vinho, qualquer vinho serve, né? Porque a gente não sabe distinguir. A gente não sabe distinguir uma conversa de uma conversa, o para quê, qual é o resultado que essa conversa está gerando, qual é a conversa que a gente precisa ter, com quem. E mais, trazendo mais uma pincelada para esse quadro, né? Não só a conversa no sentido da fala, mas como que a gente conecta com a escuta. O quanto que o outro, que eu me deixo tocar e sou tocado pelo outro, o quanto que eu gero esse blending,
o quanto que eu me harmonizo com o outro, qual é o jogo que eu estou jogando com o outro, né? Eu estou dançando para mostrar que eu que levo, eu estou dançando para me submeter, o outro me levar, ou eu estou dançando para a gente construir uma dança juntos? Para quê? Para a gente chegar junto num lugar que nos importa, né? Então, se a gente faz um pouquinho de zoom out, né? Dentro desse mundo polarizado, a gente pode se perguntar qual é o jogo que a gente está jogando aqui? Qual é o jogo que está sendo jogado, né? Eu gosto muito de metáforas, então, às vezes eu trago a metáfora do tênis e a metáfora do frescobol, né? O tênis, ele é um jogo. E ele é um jogo com regras e objetivos muito claros. Eu tenho que jogar mais longe, eu tenho que jogar mais forte e eu tenho que ganhar do outro. Esse é o jogo. É para isso que a gente joga e a gente precisa ser inimigo. A gente precisa ser oponente. Apesar de ser amigo fora, ali dentro eu tô contra ti. Porque é um jogo que um ganha e o outro perde. Agora, é só eu tirar a rede que eu mudo o jogo. Eu vou jogar frescobol. Até é significativo, porque daí a gente vai para a praia, né? Já muda até o cenário. E aí, pensa você jogando mais longe, mais forte, para o outro errar. Não sai jogo. Que frescobol mais chato, aquele que dá 2 raquetadas e a bolinha tem que ir lá buscar. Deu 3 rodadas, já não tem mais ninguém querendo jogar. O frescobol é o contrário. O frescobol vai durar o jogo quando eu te ajudar a rebater a bola. Colaboração. É outro jogo, a gente só tirou a rede, mas a gente mudou o jogo. E a gente tem práticas, apesar de ser uma raquete, 2, aliás, né? Uma para cada um, uma bolinha, parece, o gesto parece similar, o jogo é completamente diferente. E o futuro é outro. A gente está jogando aqui para se divertir, para passar tempo junto, para rir, para praticar. E os dois ganham ao mesmo tempo. Eu te ajudo, tu me ajuda e a gente ganha junto. É completamente diferente do tênis. Claro que eu não quero entrar aqui nas peculiaridades de um jogo ou outro, isso é só uma metáfora, mas para a gente explorar também um pouco qual é o jogo, né? Qual é o jogo que a gente está jogando quando a gente começa a polarizar o mundo? Quem que ganha com isso? Para quê? A serviço do que esse jogo? E qual é o jogo que a gente quer jogar? Como é jogar um jogo de competição versus colaboração? Qual é a diferença? O que é que a gente precisa mudar nas regras do jogo, nas peças do jogo, nas conversas, nas práticas, para a gente entrar num outro jogo, para fazer sentido, para a gente construir um futuro que a gente possa estar junto, desfrutando, ganhando junto, prosperando junto e não polarizando. Eu não tenho essas respostas. Eu tenho muitas perguntas e eu tenho explorações, eu tenho práticas, eu tenho muito entusiasmo. E eu tenho a certeza de que eu sou parte disso. Por isso que hoje faz parte do meu quero fazer parte dessa nova cultura de liderança. Por quê? Porque eu quero criar um jogo em que todo mundo prospere. Pode parecer enorme, mas tudo bem, vamos lá, vamos começar a jogar, né? Vamos começar a praticar e ver o que sai. Dentro dos meus 15 minutos, né, os meus 200, eu tinha contado que eu queria propor um exercício que eu gosto muito, e que para mim foi muito revelador, e eu queria convidar vocês a fazer esse exercício comigo, quem está aqui, quem depois vai assistir a gravação, porque dentro de tudo isso que eu falei, e a Rosângela e o Federico vão explorar muito melhor esse espaço do nós, do eles e do mundo, mas que tem a ver com o eu, o espaço do eu, e como é que eu apareço para jogar esse jogo com o outro? Como é que eu apareço para criar o futuro com o outro, em que a gente possa prosperar? Como é que eu apareço disponível para ter essas conversas? Porque dependendo de onde eu aparecer, a reação do outro lado vai ser uma ou outra, e a gente não se dá conta disso. Qual é o meu impacto? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu 50% na construção desse futuro, né? Então, eu queria saber, primeiro, se vocês querem praticar isso comigo. E assim, e assim é não.
Super. Então, assim, algumas regras. Não pode se mover. Se mover, que eu digo, estamos todos sentados, a gente não precisa nem levantar, nem nada. A gente só vai atuar da cintura para cima, assim, de uma forma bem caricata, para a gente perceber algo, certo? Pode fazer qualquer coisa, desde que não se mova, e fazer de forma bem contundente para que a gente possa experienciar algo, certo? E o exercício vai ter 4 momentos. Então, a gente vai fazer o primeiro, eu vou dar as instruções, a gente vai fazer o primeiro momento, a gente vai experimentar, aí vai parar, segundo momento, e assim vai, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês conectarem aqui na telinha e escolham alguém da telinha que vocês estejam olhando para ser o seu partner. Não precisa contar para o outro, mas você sabe com quem você está praticando, tá? Mesmo que não, essa dupla não seja eu, A e B, B e A, não tem problema. É só para a gente ter alguém que a gente vai praticar, tá? E o primeiro momento do exercício é o seguinte: eu vou atuar de forma a não estar presente. Eu estou aqui, mas eu não estou presente. Não estou presente nessa interação com o outro. Fazer qualquer coisa para isso ficar muito claro, que eu estou aqui, mas eu não estou presente. 1, 2, 3, atuando. E vão percebendo como estar na presença de alguém e que vocês não estão presentes. E percebam se isso é algo que acontece com vocês. O quão isso está presente no dia a dia. E como estar na presença de alguém que não está presente para vocês. O que se passa com vocês? E por último, qual é a possibilidade da gente criar um futuro compartilhado a partir desse lugar? Super. Corta, como diz um aluno meu, chacoalha a goiabeira. Segundo momento. Nós vamos estar presentes, tá? Com essa pessoa e não vamos estar abertos a essa pessoa. Presentes e não abertos. 1, 2, 3, atuando. E percebam, como estar presente com alguém sem estar aberto a este alguém? Que é possível, que não é possível. Como estar na presença de alguém que não está aberto para você? E mais, qual é a possibilidade de construir um futuro compartilhado com alguém que não está aberto para mim? Corta, chacoalha, goiabeira. Terceiro momento. Vamos estar presentes, abertos e não conectados. Ou seja, eu vou estar presente com essa pessoa, eu vou estar aberto para ela, mas não vou me conectar com ela, não. Vamos lá. 3, 2, 1. Percebe? Quão disponível que isso está para você? Quão familiar é esse lugar? O que é possível e o que não é possível? E qual é a possibilidade de criar um futuro compartilhado, estando presente, aberto, mas não conectado com essa pessoa?
Corta, chacoalha, goiabeira. Muito bom. Quarto momento. Já caiu todas as goiabas. Já caiu todas as goiabeiras. A goiaba, da goiabeira. Vou passar para jabuticabeira, então. Quarto momento. Presente, aberto e conectado. E, de novo, qualquer movimento é possível, desde que não levante. Percebe qual é a diferença? O que é isso que se passa comigo que eu me conecto? O que muda? Como o outro aparece para mim nesse novo lugar? O que é preciso acontecer comigo para que esse lugar aconteça? Presente, aberto, conectado. Que futuro é disponível aqui, compartilhado, quando eu estou presente, aberto, conectado? Qual é a possibilidade de construção desse futuro? O que eu sinto quando eu entro nesse espaço? Quem é o outro quando eu estou nesse espaço? Obrigada. Eu queria convidar que a gente seguisse a conversa desse lugar. Depois, se quiserem compartilhar, o que passou nas suas falas, a gente pode deixar para depois. Pessoal, deixa a bola com a Rosângela. Da minha parte, eu queria começar com essas pinceladas. Obrigada. Obrigado, Marta. Sensacional, Marta. Eu estou aqui, ó, que eu já estou abandonando todas as minhas anotações prévias para aproveitar esses tantos links maravilhosos, né, que tu nos deixa aí com essa reflexão. E é incrível como a gente consegue, num curto espaço de tempo, né, aprofundar um olhar, né, ou modificar um olhar. Então, sensacional. Eu acho que tem tudo a ver com a gente fazer agora esse movimento de olhar como a gente leva essa perspectiva. Eu tenho trabalhado muito a perspectiva do que eu chamo de cultura do cuidado nas organizações, né? Que tem essa conexão profunda com que tu nos proporcionou na tua reflexão. E parece uma coisa, quando tu relembrava a metáfora dos tempos modernos lá, né? Da ação não reflexiva, parece uma coisa tão desafiadora da gente levar, né, para uma lógica totalmente diferente para as organizações. E ela tem ganho espaço e tem sido considerada, né? E é incrível porque a humanidade, enquanto está tudo bem, estamos produtivos e felizes e com os nossos processos, né, funcionando normalmente, a gente não para refletir, né? Então, acho que nesses momentos que a gente tem enfrentado aí, nessa situação de crise prolongada com a pandemia aí 2020, 2021, incrivelmente a gente tem encontrado oportunidades para trazer um olhar um pouco mais demorado sobre essas novas perspectivas dentro das organizações, que é um espaço de uma convivência extrema, né, de uma convivência intensa, de uma convivência também polarizada muitas vezes, né, muitas vezes polarizada, e como a gente leva essas novas possibilidades, então, para esse espaço de socialização, de convivência dentro de uma organização, seja ela de que natureza for, né? Aqui, quando estamos usando o termo organizações, estamos pensando aí nas empresas privadas convencionais, estamos pensando numa organização de terceiro setor, numa organização governamental, e nas mais diversas modalidades. A gente vive um tempo de tantos novos formatos no ambiente
organizacional, né? Então, para todos eles, mesmo essas organizações que surgem bem contemporaneamente, que a gente aí denominou de startups, né? Muitas delas, embora sejam disruptivas e inovadoras nos seus serviços, nos seus produtos, acabam repetindo, né? Velhos rituais das organizações e acabam aí até perdendo a oportunidade de reinventar, de trazer metodologias novas, de trazer esses novos olhares. Então, eu entendo que nas organizações a gente está vivendo esse tempo, né, de profundos desafios, mas também um tempo de grandes oportunidades. Eu não gosto daquele trocadilho que diz que toda crise é oportunidade, né? Porque eu faço gestão de crise, trabalho com gestão de crise. E quando a gente vai fazer contenção de crise, a gente sabe o desespero que é o momento, né, da ruptura, o momento como as nossas emoções mais primitivas, elas são acionadas naqueles momentos das grandes rupturas. Mas, olhando por uma dimensão assim mais nesse viés de futuro, nesse olhar para um mais longo prazo, a gente pode pensar, sim, que esse é um tempo também de oportunizar novos olhares, né? De oportunizar essa busca por soluções para o desconforto que estamos vivendo com as situações de crise, ela acaba nos jogando, né, para esses novos espaços. Um tempo de profundo desafio, não só pelo momento histórico, mas também pelo comportamento social, né, que já é anterior à própria pandemia, né? A gente vive num tempo de polifonia, que a gente está falando de extremismos, né? Mas a gente vive uma mudança de época muito significativa. Então, a polifonia, né? Ou essas várias vozes disputando espaço dentro de uma organização, né? E aqui meu esforço é olhar isso dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Essas múltiplas vozes, elas são um fenômeno muito novo nas organizações, né? A gente vem de uma cultura que nós trabalhávamos muito com o que nós chamávamos de uma comunicação hierárquica, né? Então, nós tínhamos lá uma grande fonte de informação, uma grande fonte de conteúdo, uma grande fonte de direcionamento, e nós tínhamos ali uma perspectiva mais ainda da era da comunicação de massa, né? Nós tínhamos ali um grande grupo que acompanhava, olhava de longe, né? Se tinha algum espaço de fala, era aquele espaço alternativo, nos grupos informais, no cafezinho, né? Naqueles momentos assim que não eram considerados dentro dos grandes ritos da organização, né? Essa polifonia ela foi sufocada por muito tempo dentro das organizações. Mas, recentemente, a gente tem aí um comportamento social de quase que... tem um autor que eu gosto muito que ele diz assim, as pessoas pegaram o gosto pela fala, as pessoas aprenderam que é interessante falar, né, que é interessante ser ouvido. E depois que a gente pega o gosto pela fala, a gente não devolve mais a palavra. Né? A gente vai gostar, a gente vai aprender a falar e a gente não vai devolver mais a palavra. Né? Então, essas múltiplas vozes, né, disputando o espaço e disputando a escuta no ambiente organizacional, independente do lugar hierárquico que ocupam, né, porque era muito comum a gente ter aí as falas de quem, de alguma maneira, trazia, né, no seu cargo, na sua formação, aí algum lugar de poder. Hoje, essa fala distribuída, ela é um desafio gigantesco para as organizações. Acompanhando o cotidiano aí de muitas empresas, a gente vê, e isso tem uma manifestação muito concreta disso, que a gente pode aí para nós raciocinarmos juntos aí, né, e para um ambiente bem das práticas, assim, perceber, por exemplo, quando uma organização recebe uma crítica num canal de mídia social, por exemplo, num espaço de mídia social. Por vezes, como eu trabalho com gestão de crises, por vezes eu sou chamada, né, pelo meu cliente para dizer assim, olha, nós estamos com uma crise, está começando uma crise, nós vamos enfrentar uma crise. Aí eu vou lá olhar de pertinho o que é essa crise. Muitas vezes essa crise é um questionamento,
né? É uma crítica mesmo, né? Uma observação a respeito de uma contradição da organização, e isso tem sido ainda percebido como crise e não como uma oportunidade de troca, de fala, de conversa, como a Marta trazia, né? Então, eu vejo que esses tempos Ulrich Beck diz que a gente vive numa grande metamorfose, né? Que a gente vive em tempos de metamorfose. E essa metamorfose, então, ela tem balançado aí as bases daquilo que a gente conhecia, de que a gente tinha como espaço de segurança, espaço de práticas naturalizadas já na organização. Ana, eu vou te pedir alguém para me ajudar no tempo aqui, porque eu sou... Eu gosto da palavra, então eu pego ela para mim aqui e demoro para devolver, então, por favor, se alguém puder me ajudar. E a oportunidade que a gente percebe nesse contraponto desses desafios é justamente olhar para essa complexidade das relações, olhar para essa complexidade do humano que a Marta nos trazia, mas olhar para essa complexidade dos humanos em relacionamento social. Uma organização é feita por pessoas, e as pessoas estão ali coabitando o tempo inteiro, né? Disputando um espaço com lógicas e interesses distintos. Então, esse é um espaço hoje que nos torna favorável a gente trazer um novo entendimento do tema central que está no título aqui do nosso webinar, que é o tema da comunicação. Vejam que quando a gente fala dessa organização mais tradicional, desses ritos mais tradicionais, desta comunicação hierárquica, que alguns tinham lugar de fala e outros não, a gente hoje precisa, então, desmontar esse modelo. A realidade, ele não dá conta mais da realidade na qual a gente vive dentro das organizações, não dá conta. As pessoas ganharam esse lugar de fala, elas questionam o que antes a gente não admitia, né? Eu atendo algumas empresas aí de origem familiar, mais tradicional, e escuto muitos gestores, quando ouvi a Marta falando aí da liderança generativa, eu preciso me aproximar desse tema, porque eu vejo muitos proprietários, gestores de empresa olhando e dizendo assim, mas por que essa pessoa está se autorizando a questionar a minha organização? Por que essa pessoa está fazendo, enfim, disseminando boatos, fake news, né? Depois o Alfredo vai nos trazer aí esse mundo conturbado da grande, né, comunicação aí das grandes redes. Como é que essa pessoa está se permitindo? Como é que ela está querendo protagonizar comigo essa organização? Os nossos colaboradores dos mais diversos níveis e dos mais diversos papéis também querem ter esse espaço, né? Então, a gente tem uma oportunidade hoje nas organizações para exercitar esse espaço, né? Para abrir esse espaço para o que eu tenho chamado aí de diálogo, né? Esse diálogo que inclui esses dois movimentos que a Marta nos trazia, a conversa e a escuta. O diálogo é um grande desafio para as organizações, porque eu preciso sair do meu lugar hierárquico, eu preciso sair do meu... também quem tem um pouco mais de idade aí vai lembrar que é muito comum nos auditórios de empresas, assim, ter uma espécie de um púlpito, né? Ter uma base mais elevada para quem tinha lugar de fala, para quem podia falar, subia lá no púlpito, se manifestava, né? As demais pessoas ouviam, se elas estivessem contrariadas ou em discordância com o que era falado, elas iam lá, levavam para os seus afetos mais próximos e compartilhavam com eles lá o seu desconforto, mas dificilmente tinha um lugar de fala, né? E aí nós estamos hoje podendo experimentar esse diálogo, podendo experimentar essas trocas, uma vez que as pessoas estão se sentindo mais empoderadas e protagonistas e entendendo um pouco, né, que a fala ela é produtiva para construir sentido, para construir novos olhares. Nós estamos precisando conversar para entender o mundo no qual nós vivemos. Nós precisamos conversar, não tem outro jeito de criar sentido para tantas mudanças que estão acontecendo. E a gente vê, né, tantas metodologias e tantas novidades nas organizações, agora nesse modo de trabalho remoto, né, o quanto os gestores estão aí tendo que usar recursos diferentes e novos para criar sentido. Criar sentido na conversa, fazer com que aquele novo ambiente seja compreendido.
isso só é possível na conversa, não é possível na emissão de informações, que é a nossa referência maior. Né? Quando a gente fala de comunicação hierárquica, a gente está falando daquela comunicação baseada no modelo de transmissão de mensagens. Eu transmito uma mensagem e eu espero, vejam que coisa incrível, eu tenho a ilusão, a pretensão que o outro vai compreender a mensagem exatamente como eu estou emitindo. E nós estamos falando de universos simbólicos diferentes, nós estamos falando de pessoas com referências culturais diferentes, nós estamos falando de pessoas com sentimentos e com formas de enfrentar a novidade, o novo, ou as crises, com perspectivas muito pessoais e muito diferentes, né? Então, é isso que está em jogo nesse, vamos dizer assim, nessa ágora, nesse espaço de diálogo, né? São pessoas com perspectivas diferentes, com lógicas e interesses distintos. Puxa, mas estamos todos trabalhando pelo mesmo planejamento estratégico, estamos todos aqui mobilizados pela mesma ação. Ok, mas estamos com lógicas e interesses distintos sempre, o tempo todo, né? O tempo todo. E só é possível compreender esses lugares de fala distintos quando as pessoas estão em situação de conversação. Eu gosto muito de um conceito que é do diálogo dialógico, né? Que ele parece assustador para as organizações. O diálogo dialógico, ele é um diálogo que não tem fim. Né? Nós que viemos dessa cultura do consenso, né? Queremos afastar o dissenso o máximo possível, né? A gente quer rapidinho. Eu sou de uma geração que a gente sentava na mesa de reuniões e dizia, bom, gente, nós temos esse problema aqui, nós precisamos chegar a um consenso, quais são as medidas, e aquele consenso era construído muito rápido. Muito rápido. A gente não gostava de perder tempo, vejam só, né, a expressão aqui intencional, perder tempo com a conversa. Ao não perder tempo com a conversa, a gente prolongava o tempo, porque a gente resolvia muito rapidamente, o problema voltava logo em seguida numa nova onda, porque aquilo não tinha sido efetivamente compreendido e significado entre as pessoas. Né? Então, agora, concordo muito com a Marta, é um diálogo que precisa ser intencional e ter uma metodologia, né? Não é uma torre de Babel, né? Como diz o Bauman, não é colocar todo mundo a falar o tempo todo, mas o diálogo dialógico, ele traz essa perspectiva, vamos estar sempre em conversação. Não é o diálogo dialético, que uma pessoa fala, né? Eu tenho uma tese, outro tem a antítese, nós vamos chegar numa síntese muito rapidinho. Não, é a conversação, é a troca, a gente vai aprendendo nessas trocas. Quando a gente olha para esse conceito, a gente pensa, meu Deus, mas ele é muito distante daquela perspectiva da produtividade que a gente tem dentro das organizações, né? Aquela ideia de que hoje tudo precisa ter metodologia ágil, precisa ser rápido, precisa ter aí uma produtividade expressiva, né? Então, a gente tem aí, eu vou deixar para a volta, né, do nosso circuito aí de debate, a continuidade, mas a gente tem aí grandes desafios e grandes oportunidades coabitando. É a hora da gente sair do óbvio, é a hora da gente sair dessas metodologias que nos dão mais segurança e experimentar essa complexidade. Olhar para essas relações de forma muito mais aprofundada do que a gente vinha enxergando. Na volta do circuito, a gente continua aí, então, problematizando um pouquinho mais. Fedrizi, por favor. Vamos lá. Interessante que a gente dialogou um pouco antes e, né, deu um cenário, mais ou menos, do que cada um ia falar. E vejo que tem várias coisas aqui que se completam, se provocam e tal. Algumas com preocupação, né, minha. Essa questão das pessoas pegarem o gosto da fala, né? Mas o que estão dizendo essas pessoas, né? Tempos de metamorfose, precisamos conversar. Tem gente que não quer conversar com ninguém, a não ser consigo próprio, e não perder tempo. Acho que tem umas coisas que eu fiz uma série de anotações, eu vou, para não me perder, que o tema é muito apaixonante, é muito amplo, dá para ficar falando meses aqui. Eu queria abrir com uma frase de um colunista do New York Times que eu gosto muito, chama David Brooks, porque o New York Times, eu acho que é um dos únicos veículos no mundo que conseguiu se repaginar completamente, e a maior parte está sucumbindo aí a essa avalanche de
redes e tudo mais que tem surgido, mas o New York Times, eu acho que conseguiu sair bem. O Brooks diz o seguinte: as pessoas precisam desesperadamente que a realidade confirme o que elas pensam. Eu acho que tem tudo a ver com esse nosso debate, tem tudo a ver com os dias de hoje. Quer dizer, as pessoas elas não querem dialogar, elas querem confirmar suas teses, quer que se colocam em bolhas, né, de gente que pensa parecido e tal. Então, eu acho que a gente está vivendo num mundo hoje onde essa mídia de massa implodiu, quer dizer, com raríssimas exceções como essa que eu disse, tem um curto-circuito acontecendo aí, não é de hoje, né, isso é bem avançado, bem lá atrás. Eu trabalhei muitos anos em agência de propaganda e uma série dessas coisas vinham e eu alertava sócios e clientes e tal, e ninguém queria ver. Quando estiver dando bem assim, a gente segue nesse barco. Mas o que está acontecendo aí começou lá por 2013, por aí, com finalidades específicas, tecnologias novas foram embarcadas e aceleraram esse processo, complicaram, facilitaram e tal. Mas esse curto-circuito a gente vem assistindo já há um bom tempo, né? Esse protagonismo do cidadão também, que é uma coisa que não é nova, mas as pessoas têm a ver com isso, das pessoas pegarem gosto pela fala, né, Rosângela, que tu comentou agora há pouco. E então essa tecnologia, essas redes, tudo transformou as pessoas, todo mundo virou mídia, todo mundo tem voz. Por isso que eu me ocupo um pouco com a questão de todo mundo quer falar, mas a montanha de bobagens que tem por aí também. Tem gente que é celebridade e não tem nada para dizer, a não sei descrever o seu dia a dia, e tem um monte de seguidores, milhões de seguidores, né, querendo saber como é que a pessoa se veste, como ela acorda de manhã. Nossa, tem coisas, assunto para absolutamente tudo. E esses protagonistas, né, todo mundo que virou mídia, não foi educado para ter responsabilidade sobre o que diz, sabe? Eu fui professor na faculdade de jornalismo durante um tempo, tem todo um processo de analisar a informação, de ver consequências disso e tal, e que todo mundo que virou mídia não sabe nada disso e né, diz e faz o que bem entende, né? E para nós, vou chamar de novos entrantes nisso, que não somos daquela escola toda, né? Eu trabalhei em rádio, TV, jornal, todos os veículos aí. Então, a gente precisa desaprender algumas coisas para aprender essa nova lógica, nessas novas ferramentas e assim por diante. Então, é um novo, né? um outro idioma que a gente precisa aprender, no qual o jornalismo é uma parte da solução. O jornalismo bem feito e checando fontes e assim por diante, ele é uma parte, mas não é todo. Isso é uma questão muito mais ampla, uma questão de toda a sociedade onde a gente vive, né? Até porque essa mesma sociedade termina tomando decisões muitas vezes equivocadas a partir de informações que foram equivocadas, que foram meias-verdades, foram informações distorcidas, com outro tipo de interesse. Eu vou falar em fake news em seguida, né? Com isso, dá para dizer que a gente está perdendo essa guerra da informação. E a palavra guerra talvez seja adequada, ou talvez não, porque guerra pressupõe confronto, mas em muitos casos é um confronto mesmo. E essa desinformação que eu falo não é essencialmente mentira, né? Pode até ser mentira, mas muitas vezes ela é uma propaganda, né? Não é uma informação. É alguém tentando vender algo como se fosse uma notícia, como se fosse uma informação. E essa desinformação tem tudo a ver com a polarização que a gente vive. O título do nosso debate, né, é comunicação em tempos de polarização, e a polarização que a gente vive. Quer dizer, a desinformação está muito ligada a essa hiperdivisão política que a sociedade vem enfrentando, não só daqui, como a gente vê nos Estados Unidos, a gente tem visto isso em muitos lugares do mundo. Então, polarização é intolerância, a intolerância política, a intolerância é não reconhecer a legitimidade do outro, né? Vale o meu argumento, vale o meu ponto de vista, a Rosângela também falou, a Marta tocou nesse tema, assim, quer dizer, eu estou ocupado com as minhas verdades, com o meu eu,
e dane-se os outros, né? Não tem espaço para os outros. O triste disso, isso é um problema né? Um problema de relações, né? O triste disso, eu vi uma pesquisa do MIT há um tempo atrás aí, que eles dizem que a desinformação, 70% da desinformação que circula no mundo é provocada pelas pessoas e não por robôs, como a gente diz. O robô potencializa isso, né? Mas as pessoas estão criando fake news, estão criando essa desinformação toda. E no nosso caso brasileiro, acho que a gente aqui está falando de muitas coisas, mas nesse tema eu acho que os países, o mundo não se diferencia muito, né? Nós terminamos descobrindo o que alguns chamam de o Brasil profundo, né? Aquela coisa que a gente escrevia que o brasileiro é bonzinho, o brasileiro é cordato, ele é alegre, é criativo e tal. A gente descobriu um outro brasileiro, que é racista, que nossa, a quantidade de atributos para esse brasileiro, esse Brasil profundo que surgiu. Eu, particularmente, que mexo com isso há muitos anos, fiquei muito espantado, assustado com coisas que vieram à tona, mas elas existiam e a gente não queria ver. Esses outros brasileiros, né, defendendo coisas. Bom, eu, no início, briguei com meio mundo, com família, com vizinhos, salvo o Ivan, que o Ivan é um vizinho, um grato vizinho aqui, mas com alguns daqui eu tive não muito bons embates aí. Mas o que esse novo ambiente propiciou? Que quem tem um pensamento radical se deu conta que ele não está só, que ele tem com quem dialogar, com quem se juntar, né? E pode se expor. Então, tem absurdos sendo expostos aí, as pessoas achando a coisa o mais normal possível, né? Então, os grupos já podem operar em dimensões muito maiores do que operavam naquele cara que achava que estava sozinho, com seu radicalismo, descobriu que tem muita gente tão ou mais radical com ele. E, com isso, surgiram ferramentas novas que agilizaram, né, o entendimento dessa sociedade, e surgiu aí essa engenharia, que alguns chamam de engenharia da desinformação, né? Tem mecanismos, tem tudo para a gente trabalhar com essa engenharia da desinformação, com finalidades muito específicas, com finalidades de defender determinados interesses, nem todos explícitos, muitos são escusos, mas que nos atingem, né, como um todo. E um assunto que eu acho que cabe um debate é por que nesse cenário todo a opinião ganhou tanta importância, né? As redes transformaram aquele cara que é dono do armazém da esquina, a fruteira aqui perto, ele tem uma opinião que as redes igualam isso a um cientista molecular. Quer dizer, está todo mundo discutindo né, o vírus com uma senioridade que eu participo de alguns grupos de cientistas, de repente, tem uns caras que ficam muito indignados e dizem, eu estudo a vida. Tem um cara que é professor do pós-graduação de biologia da URGS, o Guido, um grande amigo, e ele fica indignado, quer dizer, eu estudo a minha vida inteira isso. E tem cara que não tem nenhum estudo, não sabe nada disso, e a opinião dele é levada em consideração tanto quanto a minha, né? Todos se equivalem pelas redes aí. Então, houve uma banalização da opinião, né, como se tudo fosse verdade científica. Então, aquilo que alguns chamam de aqueles marcadores de certezas, ou filtros de qualidade, aquilo que foi construído, né, ao longo de séculos todos, né, um algoritmo passa a régua e deixa tudo igual, equaliza todo mundo, né? O cara que tem estudos, tem muita academia, muito livro por trás das costas, ele é colocado em situação de igualdade com um algoritmo, né? Diploma de universidade, pesquisa científica e tal. Tudo é substituído por opinião, por likes, por seguidores. O cara tendo milhões de seguidores, parece que ele pode dizer a bobagem que for, e isso tudo, né, passa a virar uma verdade. Então, surge daí a nossa necessidade, eu acho, de resgatar a autoridade, resgatar as instituições, né? Porque esse fluxo de informação todo, que era mediado por jornalistas, por autoridades acadêmicas, por cientistas, né, por autoridades religiosas e tudo, isso aí foi por água abaixo. E onde é que a gente busca referências, né? Tem o ambiente esse todo descentralizado, ele fragmentou tudo, né? Todas as partezinhas
fragmentadas de uma informação, de um cenário, de um conhecimento. E quem estava acostumado com o velho mundo da comunicação, que eu estou chamando de velho mundo, como eu, que trabalho há muitos anos com isso, inicialmente, na largada, teve mais dificuldade de entender esse cenário, né? Tinha que desaprender para aprender coisas novas. Quem chegou depois, que chegou novinho, largou na frente, aproveitando todas as oportunidades que estão aí, né? Então, mais facilidade para se colocar no palco, para se interconectar com as pessoas. E aí, a gente olhando um pouquinho para trás, a gente vê que isso, da forma como está colocada, eu vou olhar para tempo aqui, porque... a gente vê que esse cenário todo sempre existiu. Alfredo, por favor, não tome o seu tempo como uma regra. Tá bom. Use o seu raciocínio, o seu ciclo é muito mais importante para o nosso público do que o tempo. Por favor. A gente resolveu conceder mais 24 horas. Pode seguir em frente. Tá bem. Me deem um tempinho mais, então. Então, a gente vê que isso que nós estamos vendo com tecnologia, etc., hoje sempre existiu, né? Lembram de como é que as pessoas se manifestavam passaram a se manifestar desde... Eu me lembro que um dos livros mais marcantes da minha vida foi O Nome da Rosa, de Humberto Eco, onde ele coloca de maneira explícita ali, né, que o conhecimento todo estava dentro dos monastérios. Então, no momento que surge a imprensa, aquilo que constava num único livro passou a ser, né, está disponível para muita gente. Aí panfletos podendo ser distribuídos nas ruas, cartazes impressos, isso lá há muitos anos atrás. Então já houve essa disrupção aí que a gente está passando de uma outra forma, né? Mas depois a imprensa marrom, que cada um que podia, especialmente na Inglaterra surgiu muita coisa, onde quem podia ter o seu próprio jornal dizia o que bem entendia daquilo ali. Então isso foi surgindo o tempo todo e cada um desses novos ambientes de mídia teve rupturas, teve portões, teve, né, portais que se quebraram aí para surgir esse novo efeito, eu acho que cada vez mais democratizante. Quando um religioso sabia de muita coisa, né, e ninguém mais, era uma caixa preta, que foi se abrindo com a imprensa, foi se abrindo cada vez mais as redes, eu acho que contribuem isso. Mas também deixam muito estrago pelo caminho. Como a gente está vendo hoje, eu acho que a gente está no meio dessa travessia, né, de um mundo lá atrás para outro. E vejo que as principais autoridades do mundo não estão se dando conta da encrenca que a gente está metido. Eu estou terminando de ler o livro do Obama, do Barack Obama, a biografia dele, e muitas coisas ele não se deu conta. Muitas coisas, com todo aquele arsenal que existia na presidência da República, os caras não se deram conta. Tanto é que ele não conseguiu fazer a sucessora dele, né? O Trump chegando com outro tipo de ferramental, com um monte de fake news, etc., conseguiu emplacar, né, se fazer presidente. E nesse ambiente todo surgem os influencers, aí, né, que basicamente são os populistas modernos, alguém que tem carisma, alguém que tem um discurso articulado e captura uma infinidade de pessoas que passam a existir atrás dele. Eu tenho assistido, às vezes, alguma coisa do Felipe Neto, quer dizer, é um jovem que tem 38 milhões de seguidores. Qual é o veículo hoje que tem 38 milhões de pessoas assistindo? Ele fez um post que ele ataca frontalmente o Bolsonaro, que teve 10 milhões de views. Quer dizer, um negócio absurdo. Na outra ponta, tem o tal de Alan dos Santos, que eu conheci faz pouco tempo aí, o que ele faz. Ele tem um programa que chama Terça Livre, tem 1.200.000 seguidores. Ele é um bolsonarista explícito, ele defende a extrema-direita, sim, já tem um monte de processo em cima, mas ele tem uma montanha de seguidores também atrás. Então, cada um criou o seu próprio veículo e com o poder de atingir muito mais. Não tem, o jornal precisava de uma distribuição fixa. Hoje, qualquer um, isso aqui que nós estamos falando aqui, qualquer um pode estar assistindo em qualquer parte do mundo. Então, as redes deram outra dimensão, né? E como é que elas funcionam? Basicamente pela emoção. Não é pela razão. Eu preciso dizer algumas coisas, me mostrar mais pessoalmente.
para capturar a atenção, o interesse das pessoas. E nisso, frases curtas, diálogos não muito concatenados, muitas vezes, viram memes e que vão para o mundo, né? Um campeão brasileiro, certamente disso, chama-se o nosso presidente da República. Ele não faz uma frase com verbo, às vezes e tal, mas tem alguns conteúdinhos ali que viram memes e se espalham e ele consegue ser reproduzido em redes, né? E quando alguém coloca as coisas na rede, normalmente está falando diretamente conosco. Não existe mais a figura do intermediário, como a gente tinha no passado, né? O jornalista sendo intermediário, o padre sendo intermediário, o cientista, a gente vai buscar direto em quem nos interessa, né? Também, mais uma provocação, para não me alongar muito, a questão das plataformas, né? É preciso entender que o modelo de negócio das plataformas que propiciam tudo isso é propiciar o máximo elas estimulam alguns conteúdos difamatórios, outros não e tal, mas o negócio delas é fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, para que elas coloquem o máximo de informação, de opinião. Como eu já falei agora, as pessoas opinam sobre absolutamente tudo, né? Quanto mais opinarem sobre tudo, mais geram likes, etc., geram fluxo, geram informação, e as plataformas faturam com isso, né? Ainda mais porque muita gente, os vínculos sociais das pessoas se dão pelas mídias sociais, então, ainda mais em tempo de pandemia, as plataformas nadaram de braçada aí. Uma palavrinha sobre fake news, quer dizer, as fake news não são obrigatoriamente mentiras, podem até ser mentiras, muitas vezes são, mas às vezes são adaptações de notícias, elas transformam fatos, às vezes distorcem, às vezes mentem, né? E muitas vezes elas aumentam e vendem suas opiniões como se fosse uma informação. Então, pegam uma parte da realidade, descontextualizam, né? Colocam num outro contexto, uma frase solta, dita com uma finalidade, colocada com uma outra finalidade, ela muda completamente o que a pessoa que disse estava tentando dizer, né? Não é um problema de escolaridade, não é problema de rico ou pobre. Gente escolarizada, gente não escolarizada embarca na onda dos fake news ou gera fake news ou multiplica essas fake news com uma rapidez muito grande. E é muito difícil a gente chegar em algumas fake news, chegar na fonte. Eu mesmo tive um incidente recente aí, onde fizeram um vídeo, colocaram na internet atacando a editora de política da Zero Hora, o prefeito de Porto Alegre, atacando um monte de gente me atacando também, descontextualizando. Botaram uma foto minha do lado do prefeito, e ele tinha visitado um evento nosso dessa ONG que eu dirijo, como, né, é um dos patrocinadores dessa ONG, né, a prefeitura tem alguns acordos conosco, e colocaram isso como se eu fosse um marqueteiro do prefeito de Porto Alegre, coisas assim. Eu tentei, tem gente, a polícia está atrás disso, até hoje não chegou à conclusão de onde foi, muita gente posta isso até no exterior. Então, é penas ao vento, um travesseiro de penas que a gente abre assim ao vento, tu não busca mais, as fake news vão nessa batida. Surgem um monte de institutos de checagem de fatos, né, até porque alguns fatos matam. Na pandemia, nós tivemos, não sei se todo mundo acompanhou isso, nós tivemos um episódio em Manaus e no Pará, no Amazonas, no Pará, de que estavam enterrando caixões vazios. Isso repercutiu em um monte de lugar. Teve uma deputada que tentou denunciar isso e tal. O que aconteceu? Teve uma família que foi divulgada, inclusive, acreditou que aquilo ali, que estavam caixões vazios, como uma tentativa de alguém de inflar os números da pandemia, né, dizendo que a pandemia era muito menor. Essa família foi abrir o caixão do seu pai e 5 pegaram Covid. Quer dizer, pandemia, fake news também pode matar. Isso é apenas um exemplo, tem um monte de outros exemplos. E, por fim, assim, é preciso que a gente consiga aumentar o custo da mentira. Hoje, se eu digo qualquer coisa que eu minto, não acontece muita coisa comigo, ou porque a polícia não consegue me pegar, ou porque ninguém me denuncia dizendo que aquilo é mentira. Então, é preciso que a gente mostre outras versões
né? E o final da minha fala aqui para provocar é a questão das autoridades, né? No momento em que tem um ministro da educação diz que as universidades, tinha universidade pública que plantava maconha. Então, no momento em que alguns interesses, né, trabalham com a questão de desconstituir a Suprema Corte, as universidades, a grande imprensa, religiões, ou seja, todas as instituições, onde é que a gente vai buscar referência, né? Nós ficamos sem onde nos inspirar e essas autoridades ficam, né, sendo... Isso é uma orquestração que existe. Eu acompanho várias coisas que acontecem no mundo. A gente, se não fosse trágico, seria risível, né? Porque tem coisas que acontecem num país, ataque à Suprema Corte, acontece nos Estados Unidos, aconteceu em vários lugares do mundo, né, para as pessoas não terem mais onde se basear e terem que se focar na sua bolha, na sua rede de seguidores. Acho que eu já falei demais e aí temos coisa para debater. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado a vocês, na verdade, não somente para o Fedrizi, mas Marta e Rosângela. Ivan e Ana Paula, por favor, os 2 cents de vocês aí nessa piscina de fake news e comunicação polarizada. Ana, quer falar primeiro ou tu me concede a palavra? Como é que... Vai fundo, Ivan, vai lá. Então, tá bem. Nossa, esse tema aqui, meu amigo, eu já cansei de dizer para outras situações, mas esse aqui cai como uma luva, não é tema, é minissérie. Tinha que ser a minissérie da comunicação polarizada. Porque em todos os níveis a gente vê, né? É um governo com o outro, é um governo com o seu povo, é um Estado contra o outro, é um partido contra o outro, e ao mesmo tempo eu contra o meu vizinho, e às vezes é meu filho contra mim, né? Eu tenho que ter um cuidado dentro da minha casa, porque a opinião está polarizada, né? E eu gostei muito de uma coisa que a Rosângela falou, que as pessoas aprenderam a falar e gostaram. Elas antes se reuniam para escutar, sei lá, se é que escutar, não, né? Para receber lá um monte de dados que elas não iriam escutar mesmo. Agora elas entraram num outro nível, que é aprender a falar, gostaram disso, né? Acho que elas têm aqui um componente também muito de descarregar suas emoções, suas ansiedades nesta fala, né? Eu falo porque eu preciso não só falar, mas eu preciso desabafar. Mas eu queria, na verdade, quando falando isso, iniciar o tema da minha pergunta para a Rosângela. Assim, eu estou vendo o seguinte, Rosângela, as pessoas falam, né? E o outro lado também fala. Eu aprendi a falar, gostei de falar, mas eu não aprendi ainda a me comunicar, não aprendi que o outro lado, quando fala diferente, ele não é meu inimigo. Então eu falo uma coisa, tu fala uma coisa diferente, então tu está contra mim, tu é minha inimiga. E eu não consigo, eu sou escravo da minha opinião numa rede social, eu sou escravo da minha opinião numa reunião, eu não posso voltar atrás, mesmo que eu reconheça que esteja errado, porque eu vou achar que é vergonhoso, eu vou me expor, eu vou defender minha opinião até o fim, mesmo que eu não concorde, e tu vira minha inimiga. Isso é uma coisa que a gente não aprendeu a desfazer, né? Você percebe isso? Isso acontece nas empresas? Se faz parte do... Estou correto no meu pensamento, Rosângela? Acontece o tempo todo, né, Ivan, assim, porque eu acho que tem a ver com tudo que a gente está discutindo aqui nesse momento, né? Essa necessidade, esse apego pela palavra, esse reconhecimento do poder da palavra, ele aconteceu num momento de transformação do ambiente midiático, e nós, como cidadãos, como usuários desse aparato todo, né, midiático, a gente não tem, acho que tanto o Fedrizi falou sobre isso, a gente não está educado para usar, né?
A gente não tá, acho que a Marta trouxe muito bem isso, a gente não tem uma formação, a gente está aprendendo a dialogar, né? A gente está entendendo o que é o diálogo, né? Diálogo não é uma apresentação de uma demanda e uma concordância da outra parte, né? Por hora se confunde, é uma palavra que se banalizou muito nas organizações, Ivan, e na sociedade, né? Assim, se banalizou e se confunde. Eu só me sinto acolhida no diálogo quando o outro concorda comigo, né? E não se trata, a gente tem que transcender esse mecanismo do concordo, discordo, é um automatismo do diálogo. Um automatismo, é uma barreira, muitas vezes, e veja que ele está tão impregnado no dia a dia que a gente, na nossa fala coloquial, a gente começa a responder para o outro dizendo assim, eu concordo contigo em parte, eu não concordo contigo, mas, né, a gente verbaliza esse automatismo que é um condicionamento, né? Então, quando tu diz assim, as pessoas parece que elas se comprometem com aquele lugar delas na trincheira, né? O Castells vai dizer assim, a gente tem aí, hoje as pessoas se organizam nessa mídia 1 a 1 que o Alfredo trazia, né? Se organizam por redes de indignação. Então, eu me conecto numa rede de indignação. Isso acontece dentro da empresa. Então, antigamente a gente falava da panelinha, do grupo informal, do líder informal. Eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa quando a gente fazia um mapeamento das lideranças informais. Era uma delícia, porque a gente sabia lá assim, o fulano, quando a gente quer disseminar uma informação, a gente sabe que ele tem lá, né, ascendência sobre um determinado grupo. Ele tinha aquela liderança informal, não vinha do cargo, mas vinha do jeito que ele articulava o grupo. Essas redes, elas são... o Castells fala de rede de indignação e redes de esperança. Eu tenho visto muito mais rede de indignação do que de esperança, né? Acho que as esperanças a gente compartilha numa medida bem menor do que a indignação. Elas são fomentadas pela emoção pública. O Fedrizzi falou aí da opinião pública, que tinha todo um processo, né? A gente conseguia enxergar como que se formava a opinião pública, precisava ali um grande jornalista, um grande especialista naquele tema, um estudioso, a gente aguardava para ouvir o que aquele estudioso pensava, na organização a gente aguardava para ouvir o presidente, para ouvir o gestor da área, né? Aí depois a gente tinha assim um timing diferente, né? A gente pensava, confrontava com a opinião daquelas pessoas nas quais a gente confiava e formava a nossa opinião. Hoje, o que se compartilha nas redes de indignação é a emoção, é uma reação emocional, né? Então, assim, eu não consegui pensar. Daqui a pouco eu escrevi alguma coisa que eu me arrependi depois. Eu manifestei uma opinião que eu já mudei na esquina seguinte, mas aí eu crio essa conexão com essa minha rede de indignação e me coloca, eu ganho um lugar representativo, eu ganho um lugar naquela trincheira. Por isso que os influenciadores funcionam tão bem. Por isso que os influenciadores têm essa legião. Eu também não consigo entender, assim, como hoje, por acaso, fui consultar um perfil lá e tinha 11 milhões de seguidores. Eu digo, nossa, o que essa pessoa fala de tão interessante para 11 milhões de pessoas a seguirem? Mas ele me representa de alguma forma, ele representa essa emoção pública, ele sustenta a sustentação, para que o Alfredo disse assim, o que tem de bobagem, né? O Humberto Eco, um pouquinho antes de morrer, ele deu uma entrevista ontológica, né? Ficou na história aqui, ele fala da união da internet como um espaço, e aí ele usa uma palavra super forte, né? Eu vou usar a palavra dele, porque eu também acho que não é tão radical, mas assim, ele diz que é um espaço que os idiotas ganham o mesmo lugar do que os experts. E embora, né, a virulência dele é maior do que a que eu aplicaria, ele está querendo dizer isso, né? Assim, pessoas que nunca estudaram, que nunca buscaram, elas têm um lugar de fala. Gente, ter audiência é incrível, né? A experiência de postar alguma coisa, a gente sente isso, posta, publica, e as pessoas curtem, comentam, compartilham. Aquilo vai criando uma espécie de vício, né? E na organização acaba funcionando assim. E aí eu fico conectado com aquela rede e meio que refém daquela rede. Eu tenho, Ivan, uma esperança incrível e tenho visto movimentos nas organizações, porque eu acho que a gente está engatinhando nesse negócio de conversa e diálogo, a gente está engatinhando.
né? E bem faz a Marta em trabalhar isso com os grandes líderes, porque os grandes líderes são sempre a inspiração, né, nos grupos, nas corporações. E a gente vai aprender, a gente está aprendendo a dialogar. A gente está aprendendo a ouvir o outro. A gente está aprendendo que dialogar não é ser reconhecido e aceito e ter nossas demandas acatadas o tempo todo. A gente está entendendo a complexidade dessa comunicação diferente, porque a comunicação hierárquica, ela não incentivou a mediação, ela incentivou a tutela. Então, assim, quando o Fedrizzi fala do padre, né, da grande imprensa, era assim, eu esperava que eles, em alguma medida, até decidissem por mim. Então, nós fizemos um momento muito radical, de um polo para o outro, né? A gente está falando de polarização, a gente foi de um polo para o outro num curto espaço de tempo. É compreensível que a gente viva esse conflito, porque a gente está aprendendo. Eu tenho muita esperança que a gente aprenda rápido, né? Acho que o ser humano sofre, reflete, aprende, né? Alguns não, mas assim, a gente vai gerando uma massa de novos conhecimentos, a gente vai gerando, vai compartilhando esses conhecimentos e o caminho eu acho que a gente está num caminho da aprendizagem. Eu sonho com o dia do equilíbrio dessas falas e dessas escutas, tanto no ambiente corporativo quanto nas grandes redes, aí, tanto no espaço social mais aberto, né? Eu acho que a gente vai aprender, sim, vamos aprender rápido e vamos melhorar muito, vamos considerar a famosa alteridade, né? O outro é diferente da gente, pensa diferente, tem outras referências, mas ele está em pé de igualdade no diálogo. Né, no diálogo, no espaço de conversa. E aí a gente vai criando sentido para todos esses desafios. Ouso sonhar com isso. Marta está com a mão levantada. A Marta está com a mãozinha levantada, Marta, vai lá. Estou com a mão levantada, pacientemente esperando. Sim. Eu gosto muito dessa provocação que tu fizeste, Iva, e me aparecem duas coisas. Tem uma prática aqui, né? Ou seja, toda cultura é feita de práticas, né? A gente pratica tanto que isso se transforma na cultura, né? E a gente tem um histórico, né? Vamos começar aí pela nossa célula mais básica, mais inicial, que é a nossa família, né? Pelo menos na minha casa era manda quem pode, obedece quem precisa. Essa era assim, né? Ou seja, tinha uma fala que tinha um poder em cima da outra, né? Ou seja, eu tenho a última palavra, eu tenho o poder. Isso me dá um lugar, isso me dá uma possibilidade. E a gente aprendeu isso, né? Em todas as esferas, né? Numa estruturação hierárquica de organização, numa estrutura hierárquica de estruturas e organizações da sociedade, né, organizada, até a nossa família, a escola, e a gente não conhece, a gente não tem a prática de ter o espaço da diferença como um espaço de inclusão e de inovação. A inovação ela vai acontecer por essa tensão do diferente, e por a gente, para um quê junto, para um quê compartilhado, a gente traz a inclusão e a diferença para inovar. Se a gente pudesse conectar esse espaço da diferença para um espaço de criação e de inovação, a gente iria muito rapidamente para um espaço muito luminoso, de ter a coragem de abrir a conversa para um diferente e com um diferente. Mas aí nós vamos ter que falar abertamente sobre poder. E a gente tem que falar abertamente sobre poder para quê? E para quem? E qual é o jogo? Então, assim, no momento que eu tenho a coragem de abrir espaço para incluir o diferente, para a gente construir uma solução alternativa, inovadora, para cuidar de algo que nos interessa a ambos cuidar, aí eu estou conectado com a inovação. E aí eu estou conectado com um futuro compartilhado. Mas se eu não ouso abrir esse espaço, porque eu preciso poder para colocar a serviço de mim e dos meus, então não vai dar certo nunca.
Então, a gente tem que redefinir, a gente tem que começar a se perguntar o que é poder e para quem e para quê. Nós todos estamos no mesmo barco. Não existe mais fronteiras hoje. A pandemia veio dizer para nós que não existe, isso é uma balela. A gente está em todos os lugares, em qualquer lugar. A gente está aqui em várias cidades diferentes, em vários lugares diferentes, e a gente está no mesmo lugar. Então, assim, fronteira geográfica já não existe mais. Então, assim, a gente tem estruturas políticas, a gente tem interesses, a gente tem algumas barreiras que ainda estão aí, fazem parte, mas no fundo, a gente é um planetinha solitário, navegando no meio do nada e que tem uma série de recursos que estão terminando, está todo mundo no mesmo barco. Se a gente não fizer um zoom out e tentar encontrar soluções que sirvam a todos, nós vamos sucumbir. Então, é preciso, sim, ter muita tranquilidade, eu diria muita sabedoria, né? Eu acho que a gente está mudando como humanidade, talvez a gente esteja passando aí, uns países mais, outros menos, né? Uma crise de adolescência, talvez chegando aí numa adultez jovem, mas a gente precisa chegar mais rapidamente a um lugar de sabedoria em que a gente pode, sim, abrir escuta para o outro e que isso não é uma perda, é um ganho, né? Então, meus 2 centos finais, que eu não sei se a gente já está neles ou não, é dizendo qual é o meu lugar nisso, qual é o meu papel, né? Eu estou gerando mais polarização ou eu estou tendo a coragem de abrir conversas que são incômodas para falar sobre poder, para falar de inovação, para falar sobre convergência e para falar sobre um futuro compartilhado, né? Ou seja, qual é a minha responsabilidade nisso? Obrigada, Marta. Alfredo, eu estou vendo a tua mãozinha levantada. Eu já vou passar a palavra para ti. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui nas perguntas e respostas, e aí eu já jogo ela para ti. Tu pode concluir também a tua fala. Eu só queria fazer falar brevemente, trazer meus 2 centos, como a Marta traz, a respeito de tudo isso que a gente escutou aqui, esse debate maravilhoso que, nossa, podia ir durar mais umas boas 2 horas, com certeza. Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito é em relação ao desafio, né, que a comunicação ela nos apresenta no nosso dia a dia, e esses efeitos, assim, esse efeito paralisante que os impasses eles geram, às vezes, na gente, todas essas esferas, né, do eu, do nós, do mundo. Então, quando a gente encontra algo como uma divergência ou alguém que não pensa como eu, então eu travo e eu penso, o que eu digo para essa pessoa, né? E quantas vezes a gente se vê hoje nessas situações, seja no nosso ambiente familiar ou no nosso ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, né, num espaço coletivo nos quais a gente transita, e nesse espaço virtual, né, nesse espaço das redes sociais também, tipo, cara, as pessoas exigem que eu me manifeste, eu preciso ter um posicionamento, eu preciso me manifestar, seguidamente a gente ouve isso, tu precisa te manifestar, tu precisa te posicionar, precisa colocar ali na rede social o que tu acha a respeito desse assunto, né? E esse é um efeito paralisante, às vezes tu trava e tu pensa assim, eu não vou falar nada, entendeu? Qualquer coisa que eu falar aqui vai dar problema. E aí fico pensando realmente sobre como é importante a gente falar sobre comunicação, a gente falar sobre o que é o diálogo, né? A gente falar sobre o que são habilidades de comunicação. Eu ouvi o Alfredo falando, eu fiquei pensando assim, Alfredo, tem um manual para as redes sociais de comunicação para gente? E quais são essas plataformas? O que as plataformas, como as plataformas do futuro talvez podem nos ajudar a construir essas pontes de diálogo, né? Como seria uma plataforma do futuro das redes sociais em que a gente pudesse ter uma interação talvez de uma forma um pouco diferente, né? E aí fica para a galera ali das startups e das tecnologias pensar a respeito disso. E eu vou fazer a pergunta, então, que está aqui no Q&A, para vocês poderem responder. Daí eu passo a palavra para o Alfredo e depois a Rosângela e a Marta também podem falar um pouquinho. Eu vou ler, tá? A pergunta da Marília Vitola.
Sobre essa força dos influenciadores e o efeito manada de parte a parte, os senhores acreditam que, além do resgate de autoridade, não estaria surgindo uma necessidade de promover o desenvolvimento de novas habilidades de comunicação, não apenas para esses que falam às massas, mas de forma geral e ampla, para que sejamos capazes de compreender e analisar criticamente as informações que consumimos? Posso ir? Por favor. A questão eu tinha anotado aqui como a gente conversa com o outro, sabe? Eu acho que é tema que a Marta começou a abordar e tal, e esses assuntos aqui são realmente o Ivan colocou para minissérie, né? Eu vejo com muita preocupação isso, porque as redes jogam no sentido contrário a isso. A gente vê uma convergência de opiniões numa mesma bolha que não quer se comunicar com a outra bolha e assim por diante. Quer dizer, então, tentando responder a isso, eu vejo só tem um caminho, que é de longo prazo, que é educação. A gente começar em casa, eu estou com uma filhinha de 4 anos, né? E tentando mostrar para ela, desde já, as coisas que acontecem. Então, se a gente não mostrar para os nossos filhos, se esse não for um assunto recorrente nas escolas, não tem como chegar lá depois e as pessoas fazendo o que estão fazendo, né? Com tudo isso que a gente vê acontecer, essas barbaridades aí. Mas tem uma medida bem concreta disso, que é a regulação das plataformas. Tá? A Inglaterra está regulando, no Brasil tem, se não me engano, uns 30 projetos de lei no Congresso Nacional, tem quase todos os estados tentam regular isso. Não dá para ser essa irresponsabilidade de elas deixarem jogar tudo. E aí tem uma questão difícil, que é a questão da censura, né? Até onde eu estou censurando, né? Até onde eu estou deixando as coisas no rumo correto. Quer dizer, no momento que se postou e posta tanta coisa contra usar máscara, né? Usar vacinação. Gente, essa ONG que eu presido há anos, já agora estou na presidência do conselho, é triste ver uma mãe que mora numa vila, mora muito mal, alimenta mal os filhos, tudo. Que na escola, nós temos escola ali, os filhos vão estar muito melhor cuidados, tem espaço, tem protocolo, tem comida, tem ensino, e as mães não querem levar porque acham que o filho pode virar não sei o quê, ou gente que não quer se vacinar porque pode virar jacaré. As pessoas acreditam nisso, sabe? Eu dirigi a RBS TV durante anos, eu brincava no Jornal do Almoço, fazendo algumas coisas com alguns daqueles colunistas, quem é bem mais antigo lembra do Roberto Gigante, eu inventava coisas para fazer, até que um dia uma das nossas brincadeiras o cara levou a sério, dizendo, eu quero isso aí que vocês estão fazendo. Eu digo, nossa, tem uma responsabilidade que tem que começar em casa, ir para a escola e tal, senão a gente não consegue chegar onde é que a gente precisa. Sigo aqui, Ana. É Marília o nome da pessoa? Marília. Marília. É sensacional a colocação da Marília, porque nessa mesma linha da reflexão que o Fedrizzi começou, assim, eu acho que a gente precisa olhar para esse desenvolvimento de competências comunicacionais, eu tenho chamado assim. Quando eu comecei a trabalhar com comunicação corporativa, o que a gente mais via de oferta aí no mercado e de procura também das organizações era pelos famosos cursos de oratória. Né? Então, todo profissional que ascendia para um cargo de gestão, de liderança, ia procurar um curso de oratória, porque lá pelas tantas, a forma... E isso era realmente uma competência importante na época, né? E hoje a gente brinca que a gente precisava multiplicar aí os cursos de escutatória, né? Não é mais possível liderar nenhum projeto, nenhuma ideia ou uma causa sem ter essa capacidade de escuta. Então, eu entendo que desenvolver a competência comunicacional é o grande desafio do nosso tempo, que começa em casa,
que envolve a escola, que envolve todos os espaços de formação, mas que hoje, né, acaba sendo quase que uma, não sei se chega a ser uma responsabilidade, mas é uma busca também das organizações. Então, tem muita gente aprendendo a se comunicar no espaço das organizações, né? A comunicação interna evoluiu muito, enfim, as mais diversas, a comunicação com a liderança, né? Então, trazendo essas perspectivas mais do diálogo para esses espaços e não mais da emissão de mensagens. Infelizmente, a notícia que não é boa é que as escolas continuam ensinando a comunicação a partir do modelo matemático, que é do emissor, receptor, mensagem, canal e ruído. A minha filha hoje já está na faculdade, mas tem uns 3 anos, ela estava concluindo o ensino médio, aí ela veio com material da aula de português, e ela me disse, ai, mãe, sabe que eu trabalho com comunicação? Eu disse, ai, mãe, olha só, estou estudando comunicação. Aí eu disse, traz aqui, vamos ver, né, como é que é esse conteúdo. Aí ela traz lá o desenho bem bonitão da teoria matemática da comunicação. Ou seja, ainda se cria essa expectativa de que um emissor e um receptor resolvem a questão naquele modelo que a gente aprendeu lá, né, o modelo matemático de 1944. Pensem na mudança do mundo, né, que aconteceu de 1944 até hoje, e a escola ensinando lá. Eu disse para ela, minha filha, esquece, isso aí não funciona, isso é uma ilusão. Ela disse, eu preciso passar na prova. Eu digo, então estuda, aprende, depois, né, vamos conversar, vamos aprofundar esse entendimento de comunicação. Então, acho que a gente tem uma oportunidade incrível agora de desenvolver essa competência comunicação plena, né, que envolve a escuta, envolve a conversa, envolve esse diálogo, a paciência. Alguém aqui falou na paciência, né? Acho que a Marta, estou segurando a minha mão pacientemente. Conhecimento e paciência são aspectos de dimensões diferentes, mas que eles precisam se combinar nesse desenvolvimento da competência comunicacional. Então, a gente precisa, assim, de paciência também. Conhecimento, paciência e confiança, aí a gente consegue chegar nesse novo patamar aí para a comunicação, né? Nesse novo lugar da comunicação nas relações sociais. Vou terminar com o meu 1 cent, porque a gente tem que terminar, né? Pelo menos por agora, talvez seja início de um espaço de reflexão. Obrigada, Marília, pela tua pergunta. E tomando o gancho aí, né, que deixou o Fedriz e a Rosângela, a minha reflexão é, e que tal se a gente sair desse espaço de sermos influencers para espaço de sermos inspiradores, né? Eu acho que o influenciador, ele ainda tem esse viés de que eu tenho que influenciar algo para que tu compre a minha ideia, para que tu siga a minha ideia, e o inspirador, essa pessoa vai mostrar um futuro diferente. E eu acho que a gente carece de líderes, eu acho que a nossa crise é uma crise de liderança, a gente hoje não vê para onde a gente quer ir, aliás, a gente vê para onde a gente quer ir, a gente não sabe só quem é que vai nos liderar, né? Não surge uma liderança, ou seja, surge um monte de influenciador, mas não surge uma liderança. E eu acho que a gente está precisando descobrir quais são as práticas para a gente ter líderes e não influenciadores. Então, o que me aparece é isso, né? Como é que a gente sai desse lugar de ter um monte de influenciador para quais são as conversas que a gente precisa ter para criar lideranças? Eu acho que a gente precisa começar a ter uma visão de futuro, onde todos possam prosperar, onde todos estejam incluídos, onde as polaridades se unam para bem de todos, abrir mão de certos poderes, né, ou espaços de poderes ilusórios, transitórios, efêmeros. E é isso. Quem são esses novos líderes? Onde eles estão e quais são as conversas que a gente precisa ter para a gente chegar lá? A gente vai precisar, as eleições estão chegando e eu sei que esse não é o tema, mas enfim, já deixa aí talvez para o próximo webinário. Quem são as nossas lideranças e quais são as conversas que a gente precisa ter, né? Só agregar isso que tu dissesse, Marta, para o Ivan já ver que o Ivan está nervoso lá já para terminar, mas tem uma frase de um amigo meu, um grande amigo, o Zé César Martins, que eu gosto muito, que responde parte disso, que ele diz assim: precisamos ser capazes de carregar mais do que o nosso próprio peso. Sabe? Eu acho que tem a ver isso, a gente pensar mais com o espírito público do que só no nosso bolso
Outro amigo diz assim, o Brasil não tem elites, o Brasil tem pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, ou seja, que estão ocupadas só consigo mesmas e não com o todo. Eu concordo muito com isso, eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para fora da janela e ver o que tem lá. Tem gente muito pobre, tem gente passando fome, passando todo tipo de necessidade. Nós estamos aqui preocupados com trocar o carro por um carro mais novo ou com alguma questão muito pessoal, assim, não olhando por toda a sociedade. Meus amigos, eu estou sim louco para encerrar, sabe por quê? Vamos encerrar, porque o tempo necessita, e nós vamos ficar conversando sobre isso aqui por mais 7, 8 horas, fácil. Eu acho que fazer um novo, não vou dizer um novo webinar, mas uma nova sala de mediação, um novo encontro para aprofundar e estender um pouco mais esse tema, na minha visão, passa a ser uma obrigação, não é mais uma ideia, não é mais uma coisa legal, é, no mínimo, uma obrigação. Nós vamos conversar depois sobre isso. Eu queria devolver a palavra para o Eduardo, que vai coordenar o nosso fechamento aí. E, caramba, não tem mais o que dizer, porque fantástico, estourou todas as minhas expectativas. Toma conta aí, Eduardo Fontoura. Obrigado, Ivan Severo, o mago da mediação. Pois então, eu peguei eu gosto de bullet points, eu peguei um pouquinho de cada um e vou resumir para o pessoal aqui que eu estou entendendo de hoje. Nós precisamos de mais escuta e menos oratória, mais paciência e menos intolerância, mais liderança inspiradora e menos influenciadores vazios. Também tudo depende de nós. A Rosângela, a Rosângela, para quem não sabe, já teve a chance, nós tivemos de tê-la no nosso sala de mediação. E foi onde começou o tema comunicação e de lá inspiração para tratarmos disso num webinar e em 4 semanas. Esse é o nosso primeiro webinar. E realmente, Fedrize, Marta e Rosângela, o Ivan está certo, nós vamos ter que voltar para uma sala de mediação e apresentar ao Alfredo o nosso cantinho onde a gente pode conversar de uma forma menos formal, com mais liberdade de trocas, e não é um discurso onde a gente pode trocar e entrar e sair e deixar outros falarem, instigar. Enfim, é um clima, e o Federico sabe muito bem, o sala de mediação nasceu de uma inspiração do sala de redação aí do Rio Grande do Sul, da nossa querida Porto Alegre. Enfim, esse foi o nosso primeiro webinar de uma série de 4 webinars. O trabalho é maravilhoso, tá? Com essa turma é realmente uma honra de poder estar na sala aqui quieto e só escutando, participando com a minha escuta ativa e tendo a chance de dar esse alô para vocês. Então, esse é o nosso terceiro ciclo de webinars, onde nós estamos tratando das resoluções de disputas pela comunicação ou pela falta de comunicação. Informamos que o Instituto ADR Brasil voltará na próxima semana, quarta-feira, dia 12, também às 17 horas, quando vamos receber 2 expoentes líderes nas áreas que atuam. Teremos a honra de receber Magda Geyer-Ehlers, que é fundadora do Instituto Sucessor, consultora de famílias empresárias há mais de 30 anos e conselheira de empresas do Sul e Sudeste do Brasil. Ela é palestrante em eventos nacionais e internacionais com artigos publicados na imprensa especializada. Tem renomada expertise em administração de conflitos familiares e societários. É graduada em psicologia na PUC e certificada no Programa Internacional de Alta Performance em Liderança da FDC e ESADE em Madrid. Autora do livro Ao Seu Tempo, um olhar sobre as trajetórias de fundadores de empresas familiares. E para completar, no outro lado, on the other end, a grande Tânia Almeida, que é fundadora e presidente do Mediário, mestre em mediação de conflitos, pós-graduada em Sociologia e Gestão Empresarial, diretora de mediação do CONIMA, autora de Caixa de Ferramentas em Mediação e coorganizadora de mediação de conflitos para iniciantes, praticantes e docentes. Alfredo Fedrize, Marta Magnus, Rosângela Florczak, vocês já estão convidados para uma sala de mediação. Nós estamos honradíssimos com a presença de todos aqui.
não somente de vocês, mas de todos os outros participantes na tão famosa e falada mídia social, na nossa plataforma do Facebook, onde nós passamos em live, e por quem esteve e está aqui na nossa sala. Foi um privilégio. E, em nome do Instituto ADR Brasil, agradeço a todos e convido-os a fazer parte do nosso próximo programa na quarta-feira que vem, no segundo webinar desse terceiro ciclo 2021. Muito obrigado e uma boa noite a todos que adoram uma resolução de disputa e não deixam para depois. Obrigada, boa noite.